Olá, você está vendo o canal do Fundo ao Foco. Aqui eu compartilho experiências sobre meus 15 anos de erros com o dinheiro, agora transformados em conhecimento. Não esqueça de se inscrever e deixar o like, e comente se você se identifica com o vídeo. Agradar todo mundo custa caro. Existe uma lição que demorei anos para aprender. E olhando para trás, percebo que ela me custou dinheiro, tempo, energia, oportunidades e muita paz. Durante muito tempo eu vivi tentando agradar as pessoas. Queria que gostassem de mim, queria evitar conflitos, queria ajudar todo mundo, queria ser visto como uma pessoa boa. E talvez você também seja assim. Talvez você tenha dificuldade de dizer não. Talvez você aceite coisas que não queria aceitar. Talvez você carregue pesos que nunca foram seus. E faz tudo isso porque acredita que está sendo uma boa pessoa. Mas existe uma diferença muito grande entre ser bom e não ter limites. E eu demorei para entender isso. Durante muitos anos eu achei que dizer sim para tudo era uma virtude. Sim para favores, sim para pedidos, sim para oportunidades, sim para sociedades, sim para pessoas que apareciam prometendo mudanças e resultados. Mas cada sim que eu dava sem pensar me afastava um pouco mais da direção correta. Porque toda vez que você diz sim para algo que não deveria, está dizendo não para alguma coisa importante. Não para sua paz, não para seus objetivos, não para sua família, não para seus princípios. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Por não conseguir dizer não, me envolvi em situações que jamais deveria ter aceitado. Entrei em negócios que não faziam sentido. Confiei em pessoas que não mereciam confiança. Fiz sociedades que me trouxeram prejuízos. E o pior é que isso não aconteceu apenas uma vez. Não aconteceu 2 vezes. Aconteceu várias vezes. Hoje consigo enxergar algo que naquela época eu não via. Eu estava tão preocupado em encontrar oportunidades que deixei de avaliar as pessoas. Eu estava tão focado em mudar minha realidade que ignorava sinais importantes, ignorava comportamentos, ignorava alertas, ignorava minha própria intuição, porque eu acreditava que aquela seria a minha chance, a chance de crescer, a chance de prosperar, a chance de finalmente dar certo. Mas a verdade é que a pressa me fazia enxergar apenas aquilo que eu queria enxergar, e a necessidade de aprovação piorava tudo. Existe outra lição que aprendi da forma mais difícil. Durante muito tempo eu acreditava que precisava ser legal com todo mundo. Queria ajudar, queria agradar, queria ser bem visto. Mas não existe problema em ser uma pessoa boa. O problema começa quando você tenta ser tão legal que perde o respeito das pessoas. Isso me prejudicou muito, porque eu tinha dificuldade de impor limites, dificuldade de discordar, dificuldade de me posicionar, dificuldade de me posicionar. E muitas vezes as pessoas confundiam minha bondade com fraqueza. Confundiam minha educação com falta de posicionamento. Confundiam minha paciência com permissão. Quanto mais eu tentava evitar conflitos, mais problemas apareciam. Porque as pessoas respeitam aquilo que tem limites. E quando você não estabelece limites claros, algumas pessoas acabam ultrapassando todos eles. Hoje eu entendo que ser uma pessoa boa não significa aceitar tudo. Não significa concordar com tudo. Não significa permitir que os outros decidam sua vida. Uma pessoa madura consegue ser gentil sem ser manipulada. Consegue ajudar sem ser usada. Consegue servir sem se destruir. E uma das coisas que mais me prejudicou foi acreditar que, para ser amado, eu precisava agradar todo mundo. Mas a verdade é que quanto mais eu tentava agradar todo mundo, menos as pessoas valorizavam minha opinião. Menos respeitavam minhas decisões, menos levavam meus limites a sério. Foi então que comecei a entender algo poderoso. Nem todo mundo vai gostar de você, e tudo bem. Nem todo mundo vai concordar com você, e tudo bem. Nem todo mundo vai permanecer na sua vida, e tudo bem, porque sua missão não é agradar todas as pessoas. Sua missão é permanecer fiel aos seus valores. E foi nessa caminhada que comecei a compreender o valor da sabedoria. Durante muitos anos eu busquei oportunidades. Hoje eu busco sabedoria. Existe algo que aprendi e quero deixar para você. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa viver para impressionar. Você não precisa dizer sim para tudo. Você não precisa carregar responsabilidades que não são suas. Você não precisa sacrificar sua paz para manter a aprovação dos outros. A liberdade começou para mim quando parei de buscar aprovação e comecei a buscar propósito. Quando parei de tentar ser aceito por todos e comecei a respeitar meus próprios valores. Quando aprendi que dizer não para algumas pessoas significa dizer sim para aquilo que Deus está construindo na minha vida. E se eu pudesse resumir tudo isso em uma única frase, seria esta: quem não aprende a dizer não para os outros, acaba dizendo não para si mesmo.
E talvez hoje seja o dia de você parar de viver para agradar os outros e começar a viver de acordo com o propósito que Deus colocou em suas mãos. Do fundo ao foco.